Olá, galera, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 2. Nesse capítulo 2, nós vamos dar continuidade às propriedades de algumas misturas. Só que nesse capítulo, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre as misturas homogêneas. Nós vimos no capítulo anterior que as misturas homogêneas são aquelas misturas que se dissolvem totalmente e que a olho nu e com o auxílio de um microscópio é impossível compreender e diagnosticar aonde se encontra cada uma das substâncias colocadas dentro de um mesmo sistema. Porém, dentro desse grupo de misturas homogêneas, nós temos algumas propriedades que ajudam a analisar e compreender um pouquinho mais essas misturas. Então, nós temos aí a curva de aquecimento. O que é a curva de aquecimento? É quando, através da presença de calor, eu consigo detectar se houve uma diminuição de calor daquele componente ou se houve um aumento de calor. Se houve uma variação de diminuição de calor ou se houve uma variação de aumento de calor. Então, através de um gráfico, eu consigo determinar, em riquezas de dados, os valores de temperatura dessas misturas que estão presentes dentro de um mesmo recipiente. Quando nós falamos de substâncias e misturas, nós estamos falando que a substância é aquela formada de um único constituinte. Então, quando eu tenho uma substância, eu vou ter apenas uma temperatura de fusão e apenas uma temperatura de ebulição. Agora, quando eu falo que eu tenho uma mistura, eu posso ter dois ou mais constituintes. Então, no gráfico aí, nós temos um que representa a substância, que eu tenho aí uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição. E o gráfico ao lado, eu tenho duas temperaturas de fusão e duas temperaturas de ebulição. Então, nesse caso, eu tenho um processo aí de demonstração de variações de fusão e de ebulição dentro desse sistema de mistura. Automaticamente, quando eu tenho variação ou de temperatura de fusão ou de temperatura de ebulição, eu vou ter dentro das substâncias homogêneas dois grupos aí muito importantes, que são as misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas. As misturas eutéticas é quando eu tenho variação de temperatura de ebulição e eu tenho uma temperatura de fusão constante. Já as misturas azeotrópicas é quando eu tenho uma temperatura de ebulição constante e eu tenho variação de temperatura de fusão. E elas ajudam a compreender aí o processo de aumento de energia e de diminuição de energia através do calor, através da fonte de calor. Quando eu falo misturas eutéticas, eu estou falando de materiais que têm um índice de propagação de calor muito intenso. Então, já são materiais que têm essa capacidade de absorção de energia. Então, dentro das misturas eutéticas, nós vamos falar um pouquinho das ligas metálicas, que são usadas, gente, dentro dos circuitos elétricos, porque eles têm essa capacidade de conduzir energia, de conduzir calor de uma forma adequada. Então, olhando de uma forma específica, dentro da tabela periódica, nós temos os grupos dos metais. Esse grupo dos metais, eles são de suma importância porque é um grupo muito reativo na presença de calor. Então, na presença de calor, eles conseguem fazer absorção e também ter um processo de aquecimento e até mesmo um processo de superaquecimento. Então, quando nós falamos de um circuito elétrico, nós estamos falando de uma carga positiva que está sendo ligada a uma carga negativa. Porém, nós precisamos utilizar um material, no caso uma liga metálica, que vai ser encaminhado essa propagação de calor com segurança e dentro de um processo elétrico. Então, na imagem aqui nós temos um filamento interno de um fuzil que foi usada aí uma liga metálica eutética. O que significa uma liga metálica eutética? Eu vou ter a temperatura de fusão padrão e quem vai sofrer variação de temperatura é o processo da minha temperatura de ebulição.
Então, aqui eu vou ter a troca de temperaturas um pouco elevadas entre uma haste e outra haste. Então, entre um sistema que inicia aí, que tem integrado o processo de carga positiva com carga negativa. Nas misturas azeotrópicas, eu vou ter aí também, gente, a produção de cargas, como é que eu posso dizer? Até mesmo negativa. Então, nas azeotéticas, eu tenho a produção de cargas positivas. Então, eu tenho uma variação de ebulição. Já na azeotrópica, a minha variação vai ser de fusão, vai ser de temperatura de fusão. Então, eu vou ter temperaturas mais amenas, né? Dentro desse quadro, gente, a gente consegue detectar que na temperatura de ebulição, quando eu tenho variação de temperatura de ebulição, eu tenho mais de um valor. Então, eu tenho mais de uma temperatura. Por isso que são chamadas misturas eutéticas. Enquanto na fusão, eu só tenho um valor. Eu tenho um valor constante, né? Uma pressão constante. Já nas misturas azeotrópicas, a minha pressão ela vai ser constante na temperatura de ebulição e na fusão eu já vou ter esse processo de variação. Dentro desse grupo, gente, de misturas eutéticas e azeotrópicas, eu vou compreender e também vou conseguir calcular a densidade, a solubilidade, a condutividade térmica e elétrica. E também, gente, o aparecimento da luz, o espalhamento da luz. Como que funciona esse processo do espalhamento da luz? Nesse processo, gente, ele vai ocorrer nos coloides, tá? Quando eu tenho aí umas misturas heterogêneas. Nas misturas heterogêneas, eu tenho dois ou mais constituintes que se interagiram entre si, mas não se dissolveram totalmente, tá? Houve a interação, mas não se dissolveu, como, por exemplo, água e óleo, não se dissolve. Quando ela não se dissolve, gente, a olho nu, eu consigo visualizar as faces, como também pode ser que eu não consiga visualizar as faces, como, por exemplo, o leite. Mas com o auxílio do microscópio, eu consigo ver lá, gente, as partículas de gordura presentes no leite. Então, nesse caso, essas partículas que estão lá dentro do leite, que não se dissolveu, é chamado de colóides. E são esses colóides, gente, que em contato com outras substâncias, elas podem ter o processo da apresentação de uma luz. Então, esse químico, né, e físico responsável por esse experimento, por essa descoberta, é chamado Johnny Tyndall. Então, por isso que ficou conhecido como efeito Tyndall. Então, ele usou dois componentes aqui. Ele usou uma substância, um copo de substância homogênea e um copo de substância heterogênea. A partir do momento, gente, que ele utilizou o raio laser em contato com os copos, ele conseguiu perceber que aonde eu tinha misturas heterogêneas, eu tinha a presença da luz. E aonde eu não tinha substância heterogênea, onde eu tinha substância homogênea, eu não tinha a presença da luz. Eu não conseguia visualizar a luz no meu recipiente. Então, ele conseguiu comprovar que os colóides eles estão presentes nas substâncias heterogêneas, que é quando a olho nu eu penso que ele se dissolveu, ele se diluiu, mas na verdade não. E com o auxílio de microscópio eu consigo ver lá aquelas partículas que não se dissolveram, que são chamadas de colóides. E eles acabam em contato com alguma onda eletromagnética, como por exemplo o raio laser, ele consegue fazer com que haja aí o aparecimento da luz naquele recipiente. E quando eu coloco esse raio laser em um sistema onde ele se dissolveu 100%, aí não tem o aparecimento da luz. Tá bom, galera? E aí a gente pode até lembrar do processo da atmosfera, né? Existem algumas regiões onde tem um índice de poluentes em contato com outros componentes químicos. Quando vai chegando determinada hora do dia, eu vou ficando com o meu céu meio avermelhado, meio alaranjado. Muitas pessoas acham lindo, né, esse fenômeno. Mas, na verdade, esse fenômeno ele representa poluentes que estão dispersos na atmosfera. Então, em contato com outros componentes químicos, ele vai transmitir, né, essa coloração alaranjada ou avermelhada, que representa aí, gente, a luz
que foi modificada através desses componentes atmosféricos. E nada mais é que a representação de poluentes. Então, aquela região eu tenho uma quantidade específica de poluentes que está em contato aí com outros componentes. Então, não se dissolveu. Tá bom, galera? E aí, por hoje, nós terminamos nesse processo aí de dispersão, que só ocorre no sistema heterogêneo, tá? Então, esse processo do espalhamento da luz não vai ocorrer no sistema homogêneo, apenas nos sistemas onde não tem a dissolução 100%. E aí, galera, quem tiver alguma dúvida, eu estou à disposição e nos vemos na próxima videoconferência. Até mais!